Vamos repassar o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então nós vamos falar do básico do N8N, né? O N8N a gente vai falar sobre os nós if, filter, set, split out, limit, remove duplicates, loop e mesh. Esse aqui é o que eu imagino que seja o básico, né, do N8N que a gente precisa ter, né, para a gente falar, né, para a gente criar tanto automações quanto, né, falar sobre agentes de IA, né? Ter esse conhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um no decorrer, tá bom, da aula de hoje. Nós vamos falar também sobre um nó específico do N8N, que é o AI Agent, que é o que a gente vai trabalhar. Vamos passar sobre prompts para agentes de IA, então eu vou compartilhar com vocês hoje a estrutura que eu utilizo para a criação dos prompts para agente de IA. Vamos criar um novo workflow. Então eu vou aqui criar um workflow para a gente repassar esses pontos que eu falei para vocês. Então vamos começar pelo if, né? Mostrar para vocês o que é o if. O N8N, né? Você clica nesse maisinho que você consegue adicionar, né, as opções. Ele começa com as opções de trigger, né? Trigger nada mais é do que da onde vai vir o seu gatilho, de onde vem a sua informação. Pode vir de um evento de um aplicativo, pode ser, por exemplo, um scheduler, que seria um agendamento ali a cada 5 minutos ou na hora, todo dia, na mesma hora, ele ocorrer. Pode vir de um webhook, que nada mais é do que, por exemplo, alguns sistemas, eles liberam para você configurar um canal de comunicação. Quando um sistema executa um determinado evento, ele dispara uma comunicação para você. Isso é um webhook, tá bom? Quando envia um form, então sempre tem que ter uma trigger. Eu vou botar trigger manual, que a trigger manual nada mais é quando eu clico em teste workflow, ele executa, tá bom? Só como é para o nosso efeito de apresentação aqui. E agora eu vou falar sobre os nós do N8N, que é justamente o que eu mencionei daqueles que são os principais, que são esses daqui, que eu imagino que é o if, filter, set, essa listinha. Depois tem material que eu preparei para vocês, que eu vou compartilhar também. Tá? Então, vamos falar sobre o if. Né? O if ele vai estar aqui na... Opa, cadê? Aqui é o if. Esse é o nó if, é um nó de decisão. Né? Então, quando uma condição, né, determinada for verdadeira, você executa um caminho. Quando não for verdadeira, executar outro caminho. Então, você tem a estrutura que vai determinar qual que seria a condição. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos criar aqui no nosso nó de start. Eu vou editar aqui, vou preencher as informações. Para quem não conhece essa estrutura aqui é o JSON, tá? Então ela é uma estrutura basicamente que você cria objetos, e que cada objeto tem propriedade e valor. Então aqui ele criou um objeto que tem a propriedade name e o valor dela, que é first item. E a propriedade código, que tem o valor 1, tá bom? Eu vou depois, conforme a gente for avançando, eu explico um pouquinho mais para quem não tiver conhecimento de JSON. O JSON ele pode ser um array e ele pode ser um objeto direto. Então a gente poderia passar ele sendo um objeto assim direto, tá? Que funciona também, tá? Então vamos supor que eu tenho uma lista de itens aqui, tá? Que eu tenho nome, telefone e vou botar uma flag aqui que eu vou chamar que seria cliente. Isso. Customer. Eu falo que ele é true. Tá? Uma diferença básica no JSON, tá? Tudo que for propriedade, né? Aqui você passa sempre entre parênteses, tá? E o que for valor, muda um pouco. Se for um texto, né, que nós chamamos de string, você passa entre parênteses, tá? Então eu vou botar aqui Sérgio Camilo. Telefone, ele é uma string também. Tentando um telefone aqui. E vamos supor que eu tenho aqui um valor em dinheiro, que seria... Opa, deixa eu botar valor. Valor... Aqui é 10. Então, estou só exemplificando isso aqui para mostrar quando você trabalha com números, você não precisa passar as aspas aqui, tá bom? Então, esse é um ponto. E se ele for cliente, como ele é um valor booleano aqui também, você não precisa. Ele vai aceitar booleano, aceita true ou false apenas, beleza? Vamos lá, deixa eu montar essa estrutura aqui. Só para exemplificar o true. O if. Então, vou criar uma próxima estrutura.
Oliver Garden. False. Se ele é cliente, false. E o valor é 0. Beleza? Estou criando esse estudo só para exemplificar aqui. Opa, o que eu mandei de errado aqui? Ah, faltou uma vírgula aqui. Boa. Corrigir os erros. Vou salvar aqui só para ser meu dado de entrada. Tá bom? Então, o if, eu vou falar que uma condição, ela pode ser verdadeira ou falsa e ele executa terminação. Então, eu vou falar quando for customer igual a true, certo? Então, eu posso validar o tipo. Então, é booleano. Se ele for verdadeiro, true, ele vai seguir um caminho. Então, esse é o uso principal do if. Então, vamos supor aqui no cenário, se ele fosse cliente, eu quero trazer os dados dele. Se ele não é cliente, eu já vou e faço um cadastro dele, posso pegar as informações. Então, esse é o nó if do N8N, tá bom? Vamos para o próximo nó, que nós vamos exemplificar aqui, que é o filter. Tá, então, clicar no maisinho aqui, eu venho aqui no Data Transformation, Filter. Eu vi que mais gente entrou, pessoal. Eu estou exemplificando aqui apenas o N8N, dando um básico aqui. Fala aí, Paulo, tudo bem? Boa, bora. Paulo, se você quiser entrar também na live para ficar acompanhando junto aqui, eu mandei o link lá. Então, como tem até 10 pessoas, dá para entrar. Se quiser entrar, fica à vontade. Então, vamos lá. Vamos falar do nó filter agora, gente. O nó filter, você vai conseguir filtrar esses itens, né? Então, vamos voltar na nossa entrada aqui de dados. Eu tenho dois itens, né? Eu tenho um array, acabei não mencionando. O array é um conjunto de objetos, tá bom? Que você sabe que é um array quando você inicia com um colchete aqui, tá? Então, eu tenho dois itens. Eu quero fazer um filtro para quem é cliente e para quem não é cliente. Então, eu conseguiria utilizar o filter aqui. Então, eu posso falar, por exemplo, de novo, na nossa propriedade, isCustomer, certo? Para eu trazer o valor para cá, é só eu clicar e arrastar. E o legal é que tem três tipos de visões aqui. Tem a visão esquema, visão table e tem a visão JSON, tá bom? Fiquem à vontade para usar qualquer uma, funciona do mesmo jeito, tá? Então é só para arrastar as propriedades para cá. Então, se você ver aqui, ele vai trazer o valor da mesma forma para mim, tá bom? E eu vou filtrar aqui, como é um booleano, se é true, ele vai trazer somente a lista dos clientes que são true. Então, para isso que eu uso o filtro, para ele filtrar objetos. Então, é um outro nó bastante utilizado aqui no N8N. Vamos para o próximo, que é o merge. Cadê? Filtro set. Vamos para o set antes de ir para o merge, que o set é interessante também quando a gente quer trabalhar com campos, tá bom? Então, caso você também não saiba onde está na categoria, você pode vir aqui pesquisar, tá bom? Então, eu vou pesquisar por set aqui. Set nada mais é do que uma edição de campos, né? Então, eu posso trabalhar com os campos e atribuir valores e passar, fazer um tratamento ou somente trocar o nome da variável, por exemplo. Se eu quisesse dar um exemplo aqui, passar para inglês, eu defino set name e eu falo que é o valor nome aqui dentro. Né? E se eu quisesse remover, por exemplo, só pegar o primeiro nome, eu poderia fazer aqui, né, uma função para eu pegar o primeiro nome. Eu vou splitar aqui em espaço e pego o primeiro item, por exemplo, para falar que eu quero pegar só o primeiro nome. Então eu conseguiria fazer isso dentro do set. Então é onde eu manipulo informações e armazeno para eu poder utilizar, tá bom? Então, o resultado disso seria, o test steps você testa, então eu trouxe aqui um array de itens, que eu peguei só o primeiro nome, e eu trouxe aqui o Sérgio e o Oliver, que são as duas primeiras funções. Eu poderia fazer isso para cada um desses campos e retornar um objeto diferente. Então, eu venho aqui e vou adicionando, posso tratar para os que eu quiser tratar, ou também só duplicar o nome, tá bom? Então, para isso que a gente usa o edit fields. O test step tem aqui os valores. Fechado. Removendo isso daqui.
Bora para o próximo. Agora nós vamos falar do split out, que é este componente aqui, que é quando você precisa fazer uma... Você tem por exemplo, um conjunto de dados, essa lista que nós criamos. Você quer dividir essa lista, né? E você consegue dividir a lista e processar esses itens independente. Então ele é muito útil, né? Quando você precisa trabalhar com múltiplos contatos, enfim, ou diferentes podem no fluxo. Então é bem interessante, tá? Então você pode dividir eles e executar a função. Você pode arrastar o que você quer para cá. Você pode incluir todos os campos ou não. Aqui no caso, né, nesse exemplo que eu tô aqui, dessa lista, não vai ficar legal, mas deu para entender a ideia dele. É como você basicamente quer fazer uma divisão de dados, né? Então eu vou dividir aqui, só quero pegar um nome, por exemplo, né, e eu consigo dividir os itens, né? Então eu não preciso de todos os campos aqui dessa lista. É assim que você faz, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E vocês vão entender depois, conforme a gente for avançando, como que a gente vai utilizar e o porquê que eu estou passando por cada um desses itens aqui. Tá? O limit, né, a gente não vai nem usar tanto o limit, mas é importante falar dele também. Que é este aqui, que você, vamos supor que você tem uma lista com muitos itens, né? E aí você quer diminuir essa lista. Então você consegue fazer uma quantidade máxima de itens, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu falei, eu quero o máximo de itens 1. Então você vai trazer 1. Máximo de itens 2 vai trazer todos, né? Vamos supor que fosse uma lista maior aqui, né, de 10 itens. Você traria só 10, ou se fosse uma lista de 20, você quer trazer 10, você traria. Aí você pode ver qual que você quer manter. Ah, os últimos. Se eu botar um aqui, ele vai trazer o Oliver, não vai trazer o Sérgio. Porque ele vai fazer uma inversão aqui. Opa. Boa. Limit. Vamos para o próximo aqui, que é o remover duplicadas. Para a gente remoção de itens duplicados, que é este itemzinho aqui. Então, eu poderia remover os itens duplicados, né, dentro desse input. Aqui no nosso caso não vai ter nenhum, né, porque não tem, mas, por exemplo, se eu tivesse um objeto aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tivesse 2 objetos deste, edit, salvando. Se eu tivesse 2 objetos Oliver Garner, que nem eu tenho aqui, ele vai para mim e remove um item e fica o duplicado, tá vendo? Então, se você quiser uma validação, né, às vezes você tem um dado numa base de dados que você precisa tratar, remover os duplicados, esse nó que você utiliza. Pra você garantir que tem uma única execução, às vezes, de um processo, enfim, é importante também. Vamos para o próximo, o loop. Esse aqui a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for fazer, né, a quebra das mensagens, porque a gente vai começar com o básico de um processo, né, e depois a gente vai evoluindo esse processo de agendamento, por exemplo. Né? Então a gente não quer mandar a resposta do agente de A uma mensagem só no WhatsApp, a gente quer deixá-la bem mais humanizada. Então eu vou fazer um loop nas mensagens que for gerando a partir de uma quantidade de caracteres, e aí eu vou percorrendo esse item e vou mandando mensagem a mensagem. Deixa eu mostrar o loop aqui para vocês. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um loop desses clientes. Então eu peguei o primeiro item, né? Então, por exemplo, e aqui você vai executar uma ação. Tá? Então o loop, como já está selecionado aqui da onde vem meu input de dados, tá? Ele já sabe. Então eu poderia fazer aqui, ó. Aqui ele vai ter ele vai percorrer a lista, certo? E aqui eu posso executar uma ação, por exemplo, né? Até esse replace é só para eu ter que trocar ele, mas vamos supor, você precisa percorrer os itens que estão numa lista para você verificar se o item já existe na sua base de dados. Pode fazer aqui. Entendeu? Então, para isso que serve o loop. Você vai percorrer item a item. Fechado?
Opa, deixa eu arrancar fora você agora. Legal, temos o loop aqui. Vamos para cá. E vamos para o merge. O merge eu não vou conseguir exemplificar ele aqui, mas se eu quisesse, por exemplo, fazer a mesclagem de dois objetos, enfim. Opa, deixa eu tirar do loop aqui. Se eu quiser também mesclar de dois objetos, eu conseguiria fazer, utilizar. Então você vê que aqui não fez nada porque eu não tenho as opções, mas basicamente penso que você teria duas entradas de dados aqui, tá vendo? Input 1 e input 2. Você conseguiria mesclar esses objetos, né? Então, a gente poderia até fazer um exemplo aqui, mas seria basicamente se eu tivesse dois objetos, por exemplo, duas listas vêm de lugares diferentes e eu quisesse juntar essas listas ou juntar dois objetos. Você conseguiria fazer utilizando o merge. Fechado? Deixa eu arrancar só isso aqui para deixar na tela. Vamos voltar aqui para o nosso passo a passo Excel Draw aqui. Então, pessoal, nós falamos agora do básico, aqui dos itens do N8N. Tá? Então a gente falou do if, do filter, do set, split out, limit, remove duplicates, loop, merge. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí no chat, tá bom? Que aí eu vou olhando aqui de tempos em tempos respondendo. Agora vamos falar do nó do AI Engine, que é um nó do N8N também, que é o nó principal que nós iremos utilizar para a nossa criação de agente, tá? Deixa eu tirar esse zoom um pouquinho. Vou botar esses itens para cá, só para ficar mais livre a nossa visão aqui. Boa. Então, esse nó que a gente vai encontrar aqui no Advanced AI é esse primeirinho aqui, AI Engine. Se você quiser colocar, pesquisar, é só botar AI Engine, já vai aparecer ele aqui, tá bom? Caso você não saiba onde está. Mas vamos lá, eu vou colocar ele aqui. Eu acabei apagando o primeiro passo, vou colocar de novo no clique. Deixa eu dar um Ctrl Z para ficar melhor. Legal. Boa. Então, vou adicionar aqui meu AI Agent. Legal. O AI Agent, né, é o que a gente vai utilizar no nossa mentoria aqui para criar nosso agente de IA, tá bom? Que a gente vai conectar no WhatsApp, vai conectar em banco de dados, né, etc. Então, como eu mencionei na última mentoria, a gente tem vários tipos aqui. A gente vai se basear sempre em utilizar o ToAgent, né, e eu vou explicar nas próximas aulas, conforme for acontecendo, eu vou explicar o que é cada um deles, vou montar um conteúdo específico também sobre isso, para explicar para vocês, porém a gente só vai utilizar na nossa aula ele, tá bom? Então aqui a gente começa definindo sempre da onde vem, né, o nosso source para o prompt. O que é isso? Da onde vem a nossa mensagem do usuário, tá? Então, nós temos basicamente duas configurações para fazer. O prompt do sistema, que é o que a gente vai falar que o nosso agente de IA faz, e nós temos a mensagem do usuário, né? Que é justamente o que eu estou interagindo com ele, tá bom? Então, aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o exemplo, começar com o exemplo de hoje, conectado no chat direto no N8N, e conforme vai avançando, a gente vai conectar no Evolution API para conectar lá no WhatsApp. Tá? Então, eu vou definir aqui, vou selecionar essa opção para definir abaixo, que você pode trazer uma informação do nó anterior, você pode definir uma expressão, que a expressão vai definir uma variável, tá bom? Deixa eu pegar aqui, executar ele. Tá vazio? Ah, ele apagou tudo. Tá, vamos colocar aqui um exemplo de novo. Vamos supor que quando a gente falar no WhatsApp, né, a gente vai ter aqui, a gente vai receber um objeto, certo? E esse objeto vai ter a mensagem do usuário. Olá, tudo bem? E ele vai ter o telefone. Não vai ser exatamente esses nomes, tá? Deixa eu colocar aqui entre. E eu vou ter o número do telefone, certo? Não vai ser, como eu falei, não vai ser exatamente essas
essa nomenclatura quando a gente criar, mas vai ser quase isso, tá bom? 9988, legal. Vou salvar aqui só para a gente ter de exemplo. Agora ele já carregou aqui, tá vendo? Então, vou falar que a mensagem do usuário é essa. Então, aqui eu posso até botar um texto, se eu quiser falar. Esta é a mensagem do usuário. Ajude ele com as respostas. E aqui a gente vai configurar uma opção dentro do nosso agente, que é a System Message, que é justamente a explicação do que o nosso agente vai fazer, tá bom? Vai ser. Então aqui, por exemplo, eu podia falar que ele é um assistente, você é um assistente do usuário. Seja cordial e ajude ele a encontrar as respostas. Claro que não vai ficar assim no nosso exemplo, no nosso curso, porém isso aqui é só um exemplo, tá? Bem simples, explicando esse nó agent. Aqui seria basicamente o prompt, é o que as pessoas falam. Aqui é o prompt que você dá o contexto para ele, você explica as ferramentas que ele vai utilizar, você explica, por exemplo, que dia é hoje. Para ele um ponto importante, então vou botar aqui expression para poder usar uma variável aqui, tá? Então, quando você usar uma variável do sistema, né, eu coloco duas chaves e ele já me abre algumas opções. Eu vou usar esse now, que ele me traz a data de hoje. Como é que faltou isso aqui? Now, certo? Aí eu posso falar para ele que hoje é... Aí a partir daí eu posso fazer os inputs. Vou dar um teste aqui. Vai dar um erro, porque eu não estou conectado, né, no chat model, que é QMLLM, né, e agora vamos para as próximas configurações. Então essa é a configuração básica do nó agente, e aí nós temos que configurar para ele também o chat model. O chat model, né, nós vamos usar, né, aqui nos meus exemplos eu vou usar o do OpenAI, tá bom? Que é do ChatGPT, a gente vai usar a API dele, porém vocês podem utilizar esse daqui também, o Grok, tá? Então, o Grok é bom porque, para quem não quiser gastar agora ou fazer o cadastro no OpenAI, você consegue utilizar ele, né, sem custo e também ter acesso a vários modelos, né? O Llama, consegue acessar o DeepSeek, enfim, ele tem vários modelos que você consegue acessar, inclusive de visão computacional, é bem interessante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora com o Grok, só mostrar, eu já configurei aqui, ele é bem simples, tá? Então você vai configurar a sua conta, você só vai precisar botar a sua API Key, que quando você se cadastrar, você vai abrir o painel aqui e tem sua API Key. Aqui você gera a API Key, né? Aqui, ó. Exemplo, aula, confirmar, criei. Ele vem aqui e eu já posso conectar em uma nova. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu quisesse criar uma nova, coloca a API Key, coloca aqui. Exemplo, aula. Salvei. Já estou usando aqui uma LM que tem todos os modelos que eu posso utilizar, tá vendo? Então, se eu quiser trabalhar com DeepSeek, eu consigo trabalhar aqui também. O Eduardo comentou que legal esse Grok, muito bom para testes. É muito bom mesmo, né? E também o preço dele é bem interessante, se você olhar, para você até usar para produção, né? Então, tem essa questão que você consegue utilizar gratuito, porém você também, quando precisar utilizar a produção, os preços são muito bons, né? Te dá acesso a vários modelos com uma única API Key, que é bem interessante. Então, às vezes você quer usar o Llama, quer usar o Gemini, o ChatGPT, ou o ChatGPT não dá, mas quer usar alguns outros modelos de linguagem aqui, você consegue, tá? Então, é bem interessante. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui cadê o DeepSeek? Aqui. Posso trabalhar com o DeepSeek usando o Grok, né? Então, teoricamente, do nosso AI Agent é isso, a gente pode testar agora, não vai dar erro. Então,
ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele sempre vai passar para ele falando o que a gente, as informações do system, que é a nossa configuração aqui do nosso prompt, tá? Então eu falei para ele, ó, você é um assistente do usuário, tá vendo? Seja cordial, agindo enquanto as respostas. E ele vai passar, hoje é tal, e a resposta. E o humano é esse texto aqui, tá vendo? Essa é a mensagem do usuário. Olá, tudo bem? A gente pode passar também uma coisa, pode passar tudo o JSON aqui direto, tá? Então já pode passar mais informações caso você queira. Deixa eu trocar aqui, esse daqui não fica legal pra gente utilizar. Acabei selecionando um errado. Aqui. Opa. Pronto. Esse é para chat. Não acabei nem selecionando errado. Eu tava usando o Whisper, mas o Whisper é para voz. Aqui, ó. Tá vendo? Agora sim. Então ele já deu aqui um output dele, tá vendo? Tem esse thinking, que é o que ele está pensando, processando. Então ele pegou a mensagem, processou, e o resultado foi esse daqui, ó. Esse seria o output dele, tá? Então, se você for ver, o output está com um thinking aqui. Algumas das vezes você tem que remover esse thinking na mão, mas, enfim, acontece. Se você usar direto o chat GPT, não aparece, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, vou pegar o OpenAI. Eu já configurei também o OpenAI aqui. Então, se a gente quisesse testar ele... Opa. Eu erro na minha chave, é? Selecionador de psique. Pronto. Vamos lá testar aqui. Teste step. Olha lá. Tá vendo? Então o output dele, que é a saída, já está aqui a mensagenzinha. Olá, estou aqui para ajudar, como posso te hoje? Então vou fazer uma pergunta que tem informações. Legal. Essa é a configuração básica. Aí agora sim para a parte de memória, que é você também, muitas das vezes nós temos que dar um contexto ali para o nosso agente, para ele lembrar de algumas coisas. Então a memória é o local para isso. Vou falar dessa memória de curto prazo. Então a gente pode utilizar o Windows Birth Memory, que é uma opção rápida para a gente utilizar, porém ela tem a duração mais curta, porque ela fica na memória do Windows, então no servidor ali. Então pode ser que apague de maneira mais fácil, você limpe o cache do servidor, etc. Faça algumas ações no servidor, vai limpar. Ou a indicação é usar o Redis Chat Memory ou o Postgre Chat Memory. Então, são duas opções que teriam, vou falar assim, mais permanente, tá bom? Eu vou utilizar no nosso caso o Postgre Chat Memory, tá? Que aqui eu já tenho minhas configurações do Postgre. E aqui, quando a gente configura a memória, a gente tem que sempre passar esse Session Key. O que é o Session Key? Nada mais é do que a gente definir uma chave para a gente armazenar os históricos. Né? Então, o que seria isso? Eu estou ali armazenando como se fosse uma identidade daquele chat, daquela conversa. Então, vamos pensar que no nosso caso, que a gente vai utilizar, vai ser sempre um número de telefone, porque o número vai ser único, certo? Então, dessa forma, a gente vai conseguir identificar a nossa conversa, tá bom? E aqui outra opção que a gente tem que armazenar, tem que configurar, né, esse Context Window Length. É o quanto que ele vai lembrar da nossa conversa. Então aqui ele vai lembrar os 5 últimas mensagens enviadas. Vou até fazer um exemplozinho aqui legal. Então, deixa eu trocar isso aqui, ó. Esse é um exemplo que eu sempre faço, porque é bem interessante para a gente conhecer a parte da memória. Tem que ajustar algumas coisas. Eu vou adicionar aqui um novo gatilho, que é o chat trigger. Fechado. Para utilizar o chat do N8N. Beleza, aqui não preciso de nada. Agora só vou mudar algumas configurações aqui. Não vai vir mais este carinha aqui. Deixa eu testar. Aqui, olá. Legal. Só para a gente ter aqui. Aí eu vou colocar aqui, é do chat conectado, tá? Falar a hora, beleza. Deixa eu testar aqui, beleza. Então, quando eu coloco esse trigger aqui do chat, ele aparece a opção de chat aqui para a gente poder conversar. Vamos testar aqui. Olá. Opa.
Agora falta configurar o PostGChat Memory. Legal, vou falar que é o Session ID, que é um valor padrão, tá vendo esse valor da sessão aqui? Então vamos reiniciar aqui ele. Vamos voltar. Olá. Olha lá, já está funcionando aqui com a memória. Vamos fazer o teste das lembranças dele. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu posso perguntar para ele qual foi minha última mensagem. Foi o 5. Então, você vai ver que ele vai lembrando das mensagens e agora ele não vai, como eu estou apagando a cada 5, né, ele não vai lembrar das minhas perguntas, das minhas respostas. Então, eu mandei o 1, ele provavelmente não lembra do 1. Eu te enviei quais números? Olha lá, 2, 3, 4 e 5. Né? Então, por quê? Eu botei um contexto para lembrar só as 5 últimas. Né? Então, como eu já tinha mandado uma pergunta aqui para ele estava lembrando do quê? Dessa pergunta e dos outros números, entendeu? Então, isso que é interessante. Você às vezes tem que configurar o tamanho, né, da sua memória aqui do chat. Claro que, assim, isso aqui está sendo armazenado no banco de dados e não fica perdido. Então, você vai ter acesso histórico a todas as respostas, porém de maneira rápida. Fica disponível essas 5 últimas ou a que você configurar aqui, dependendo do contexto que fizer sentido para você. Eu gosto de utilizar 15, porque fica um tamanho bom para a gente lembrar das mensagens, pensa que está mandando no WhatsApp, tá bom? Mas você pode criar uma tool para buscar todas as mensagens, para lembrar dele. Então, caso não encontre aqui no Chat Memory, ele vai aqui na tool e busca, né, a memória dele na tabela de chat que a gente determinou aqui, tá vendo? N8N Chat Histories. A gente poderia fazer uma consulta aqui às memórias, tá bom? Legal. E por último, as tools, que nada mais é do que todas as ferramentas que ele vai ter acesso. Né? Então, aqui que o agente vai poder acessar. Pode ser um site, pode ser uma requisição para uma API, que é uma forma de integração. Né? Pode ser o Vector Store, que é uma busca de conhecimento. A gente vai trabalhar com o RAG, a gente vai utilizar o Vector Store, que é para você criar vamos falar assim, criar o aprendizado sobre um negócio que a gente vai ter. Você pode usar todas essas tools, Airtable, Base Row, conectar no Google Calendar, né, abrir um arquivo do Google Calendar e aí por aí vai. Tem várias ferramentas, inclusive pesquisar na base de dados. Então tem bastante coisa legal para a gente fazer. E quando a gente usa o HTTP Tool, né, a gente fica meio que ilimitado. O sistema do outro lado, tendo a possibilidade de ter uma integração via API, a gente consegue utilizar aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo acompanhando até agora? Como é que tá? Estão gostando, por enquanto, do conteúdo? Boa. Então, falamos do nodo AI Agent. Vamos agora falar sobre o prompt para agentes. Esse aqui é um tema bastante importante. Eu vou mostrar uma estruturação hoje mais simples e depois a gente vai evoluindo ela. Então, tem uma estrutura aqui que eu gosto de utilizar, que é essa daqui. Né? Então, eu vou trabalhar com o contexto, que é onde eu vou falar para o agente o que ele é e qual que é o objetivo dele. Vou criar as tasks dele, né? O que ele tem, que ele pode fazer aqui, o que ele deve fazer, tá bom? Então, eu dei um exemplo aqui do sistema que nós vamos criar da clínica. Então, ele vai verificar se o cliente é existente, ele vai inserir um cliente, eu vou explicando para ele. Insere, ele vai poder atualizar um cliente, vai verificar se atende convênio. E aí eu dou uma outra seção que a gente cria, a seção de tools, que são as ferramentas, que são aquelas tools do agente, que ele vai poder acessar. Então eu vou criando os nomes dela aqui, inserir cliente. Aí eu vou dar uma explicação para ele, falo o que ele tem que mandar também. Então é importante sempre conscientizar o agente, tá bom? Tem uma outra seção que eu gosto de colocar aqui, que são os exemplos, tá? Então é bem importante ter os exemplos aqui também, que seriam exemplos de resposta, os exemplos de perguntas e respostas, tá? Esse Final Note eu sempre coloco umas observações gerais e também sempre a data de hoje, porque a gente não sabe que dia é hoje, né? Então a gente tem que avisá-lo sempre sobre qual que é o dia de hoje.
Esse aqui embaixo é um outro prompt que é mais completo, né? Eu separo ele numa outra estrutura, bem parecida com essa, tá? Mas depois a gente vai entrar no detalhe direitinho, né? Um negócio legal de utilizar esse aqui, ó, Ambiguity Handling, que serve para ele, né, justamente, se você ver aqui os exemplos, né, é para ele conseguir ter passar mais informações para o cliente de uma pergunta que ele não entender muito bem o contexto, né? Então, se o cliente pergunta de uma forma diferente, no Ambiguity Handling, você consegue explicar melhor, dar mais contexto para o seu agente, tá bom? Esse é um nome que é criado, tá? Não necessariamente precisa ser esse nome, tá bom? Eu até preparei um material aqui que eu vou explicando essa sessão certinho, tá? Então, tô vendo aqui, ó, é essencial para garantir que um agente já consiga lidar com diferentes cenários inesperados, perguntas confusas, sem travar ou dar respostas erradas. Então, tem um material aqui que eu vou compartilhar com vocês também, para você poder entender um pouco mais de como configurar essa sessão,